Nesse diário, nossa primeira travessia em mar aberto, no temido Mar do Norte. Ondas grandes, neblina, motor fora de cena e um cabo que quase botou tudo a perder. Essa é a história mais honesta possível da travessia que testou nossa relação e nossa sanidade. Esse é o Kanaloa e esses somos nós, Giovanni e Priscila. Somos uma jovem família brasileira que se mudou para um catamarã Warren Chic 38, que estava na Holanda, com a nossa filha e os nossos gatos, e soltou as amarras para uma viagem de volta ao mundo. Após 3 meses explorando os mares internos dos Países Baixos, nós cruzamos Amsterdã de barco e agora estamos prestes a fazer a nossa primeira travessia em mar aberto. Serão 110 milhas náuticas de Ismuiden, nos Países Baixos, até Lowestoft, no Reino Unido. Ser marinheiro em época de IA, com internet por satélite alimentada por energia solar e vários aplicativos à disposição, realmente é uma mão na roda, mas embora tenhamos muita facilidade tecnológica para planejar a rota e monitorar o trajeto para não perder o rumo, isso não torna o desconforto de um mar cruzado mais fácil. E esse é o cenário em praticamente 100% do tempo quando se atravessa o canal inglês. O nome Canal da Mancha vem do francês manche, que significa manga, de roupa, uma referência ao seu formato alongado. O nome foi traduzido erroneamente para o português e o espanhol e me deixou questionando que mancha era essa que encontraríamos no caminho. Existem muitas rotas possíveis da costa da Europa continental às ilhas do Reino Unido, sendo a mais comum, curta e movimentada delas a que liga Calais, na França, até Dover, na Inglaterra, com uma extensão de apenas 21 milhas náuticas. Como estávamos na data limite do nosso visto na Europa, optamos por atravessar diretamente dos Países Baixos, em um trajeto menos movimentado, mas muito mais longo, de cerca de 110 milhas náuticas. Essa seria a nossa primeira travessia em mar aberto com esse barco, sem piloto automático, sem cockpit protegido e sem crew extra, além da nossa bebê de 1 ano e meio. E seria logo um desafio no Mar do Norte, considerado por muitos uma das áreas mais perigosas de se navegar no mundo. O clima no Mar do Norte é imprevisível. Tempestades e ventos fortes surgem com pouca antecedência, criando ondas grandes e traiçoeiras. O nevoeiro é frequente, reduzindo drasticamente a visibilidade e aumentando o risco de colisões. E é uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. Navios de carga, petroleiros, embarcações de pesca, ferries enormes, usinas eólicas e plataformas de petróleo operam na região. O tráfego intenso exige que os navegadores estejam constantemente em alerta e cientes de todas as embarcações ao redor. A região é notoriamente conhecida por suas correntes de maré fortes e complexas. Elas podem dificultar a habilidade de manobra das embarcações e exigem um planejamento de rota detalhado. Navegar aqui não é só difícil, é como tentar cruzar uma autoestrada de navios cargueiros gigantescos, todos voando a 30 nós, enquanto você está em uma canoa de madeira, literalmente. Recentemente eu assisti uma entrevista da Tamara Klink, que aos 24 anos de idade se tornou a brasileira mais jovem a atravessar o Oceano Atlântico sozinha, falando que ela fez centenas de milhas de treino antes de encarar isso, e cá estamos nós, recém-salgamos o casco do barco, prestes a encarar esse desafio. E eu já falei que não temos piloto automático, né? Saímos da marina de Ismuiden perto do nascer do sol, e nosso plano de navegação incluía uma chegada na Inglaterra por volta das 8 da noite. Com muita sorte, ainda com luz do dia, aproveitando os pôres do sol tardios do verão europeu. As previsões do clima diziam que teríamos bastante vento, mas dentro de um limite que conseguiríamos lidar sem grandes problemas e que nos ajudaria a chegar em um bom tempo. Em navegação oceânica, sem piloto automático, sem um ponto de referência visual em terra, é muito mais difícil manter um rumo fixo quando a maré está te levando para os lados. E nos ajudou muito no começo o fato de termos saído com um outro veleiro com um rumo semelhante ao nosso. Por algumas horas pudemos seguir o rastro alheio. Começamos velejando com um bom vento de alheta.
Passamos por uma impressionante usina eólica e pouco tempo depois, contrariando as previsões, o vento foi amainando até praticamente morrer quando atingimos aproximadamente 1/3 do caminho, que nos obrigou a ligar os motores. Nosso barco tem excelentes motores de rabeta Yamaha 9.9 HP. São excelentes para a idade deles, mas não foram feitos para serem usados por muitas horas seguidas, e isso nos preocupava bastante. Embora tivéssemos combustível suficiente para ir somente no motor se fosse necessário, o risco de forçá-los e ficarmos sem eles quando mais precisaríamos, que seria na entrada do porto, seria grande. Ainda tínhamos um longo trecho pela frente, batendo contra uma maré cruzada o tempo inteiro. Embora nosso trajeto fosse uma linha reta, cruzando o canal de leste a oeste, a maré nos empurrava por 6 horas para norte e 6 horas para sul, causando bastante mal-estar para a tripulação nas cabines. Pela primeira vez, com o corpo rejeitando a realidade, eu fiquei bastante mareada. Vomitei e tive que ficar deitada um tempão. Eu confesso que parte desse desconforto foi por puro medo do desconhecido, como se meu corpo estivesse querendo me enfiar em um buraco para não encarar a situação em que eu havia me metido. E o que me salvou foi uma medicina que vem sendo usada há milênios para tratar náuseas e vômitos e que é comercializada legalmente nos Países Baixos. Zoom na cara de quem passou pela maresia e deixou embora. Passou total? Foi de imenso alívio pro meu quadro, pois me relaxou profundamente. Pude voltar ativa e colaborar um pouco mais na navegação, revezando algumas horas na condução do barco e tendo pela primeira vez a visão de estar realizando esse sonho, ao olhar para o horizonte infinito que me abraçava de todas as direções e me emocionar com a beleza dessa oportunidade que criamos para nós mesmos. Não temos muitas imagens da travessia porque nosso único meio de filmar é com nossos celulares, que são também as ferramentas de navegação, e quando o bicho pega mesmo, não temos mãos suficientes para gravar. Mas o que aconteceu no último terço da viagem foi o seguinte: Ei, vento, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Precisa ser um ventão não. É verdade, tem que ser na medida pra gente chegar de dia em Lowestoft. o vento apareceu forte, mas praticamente de frente, causando grandes ondas, o que significa que a gente teve que manter os motores ligados pelos 2/3 finais inteiros da viagem. Às vezes desligávamos um e íamos revezando para dar uma esfriada. O tempo fechou com muita neblina e chuva por algumas horas. Quando temos condições de tempo desconfortáveis, nós mantemos nossa filha quentinha e protegida, brincando em alguma das cabines. Isso significa que eu também fico comprometida com ela e sobra muito mais trabalho para o Giovanni. Nessas condições, acabamos demorando muito mais do que prevíamos e até recebemos um e-mail da Polícia de Fronteira do Reino Unido pedindo atualização da nossa previsão, que passou das 8 horas da noite para 1 da manhã. A ansiedade era grande porque esse atraso significava que chegaríamos ao porto no pico da maré vazante, bastante desfavorável para nossa entrada em uma região cheia de bancos de areia e que deveríamos seguir uma marcação bem restrita para conseguir entrar certinho no porto. Nesse ponto, próximo à aproximação da costa, aconteceu uma sequência de fatos que me transformaram profundamente e que ecoarão em mim para sempre. Medo, sabe aquele que você tem no passado? Eu permiti que ele tomasse conta de mim. Eu estava protegendo a Sati na cabine, mas na verdade eu estava me escondendo também. Quando ele gritou por ajuda para ajustar algo crucial, eu congelei e o deixei sozinho, visivelmente exausto, lutando contra a natureza e o relógio, porque eu estava com medo. Eu não tinha como justificar, minha paralisia quase custou a segurança do nosso barco. Em uma situação como essa, muitas pessoas poderiam pensar que eu estava certa, que deveria proteger a neném. Mas a única maneira realmente importante em que eu a protegeria seria garantindo a integridade do barco e apoiando o capitão nisso. Não adianta em nada não tomar vento na cara se o capitão cai na água por estar fazendo tudo sozinho, ou se o barco perde o rumo, bate e afunda,
ou tantas outras catástrofes acontecessem. A navegação segura deve ser a maior prioridade. Claro que se a gente conseguir fazer um teto para o nosso cockpit, tudo vai ficar mais confortável, mas a realidade é a realidade e precisa ser encarada. A noite chegou escura e úmida, mas a chuva parou. Consegui juntar meus cacos, colocar a Nenê bem aquecida em uma roupa de neve no sling e subir para o cockpit para ocupar o meu lugar. A criança é uma folha em branco e é impressionante a capacidade de adaptação de neném. No final das contas, o que ela mais quer sempre é estar junto da mamãe e do papai, ser vista e incluída, e o sling é o lugar ideal para isso. Se conseguirmos manter um estado emocional equilibrado e ela estiver fisicamente confortável, ela estará feliz. Simples assim. Ela estava super tranquila, alimentada e curiosa com os movimentos noturnos tão novos para ela, muito diferente do pai dela, que realmente estava em um estado de exaustão física e mental que eu nunca tinha visto. E olha que eu já vi fazendo muita coisa fisicamente desgastante, como subir montanha carregando muito peso, passar várias noites seguidas trabalhando praticamente sem dormir em retiros e cerimônias, e fazendo coisas que muitos consideram impossível, como vários dias de jejum de comida e água. E nesse cenário de navegação no escuro, buscando as marcações corretas de boia, com onda enorme nos movendo, começamos a perder potência de motor e estávamos em uma batalha em que parecia que o Reino Unido nos repelia, pois praticamente não conseguíamos sair do lugar. O Giovanni foi checar os motores porque parecia que tinha algo muito errado acontecendo e constatou que um dos cabos de atracação do barco acabou caindo na água sem que percebêssemos e se enroscou no hélice do motor de Boreste. Um erro amador que nos colocou em uma situação ainda mais tensa do que a que já estávamos, porque precisaríamos combater a maré contra apenas com um motor que já estava super forçado de ter sido usado por muitas horas e sem backup. Ao adentrarmos a distância estipulada pelo controle de porto, a regra diz que precisávamos passar um rádio informando de onde vínhamos e solicitando permissão para adentrar. Depois disso, precisaríamos falar com a Marina, também por rádio, solicitando um lugar para passar a noite. Mas para nosso total desalento, silêncio. Ninguém nos respondia. Giovanni foi ficando cada vez mais desesperado e desolado, tentando liberar a corda do motor com canivete, enquanto eu tentava em vão me comunicar pelo rádio e pilotar o barco contra as ondas quase sem sair do lugar. Concluímos que o reparo que fizemos no cabo do VHF, depois que ele foi cortado para a reforma do mastro, havia dado mau contato. Esse tipo de cabo deve ser substituído por inteiro quando ele é cortado. Tínhamos uma antena de mão extra, mas em meio a tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, foi impossível localizar e instalar. A tensão entre nós era enorme. Enviei um e-mail para a guarda costeira informando que tivemos um problema com o nosso VHF e em qual marina estaríamos. E não tendo outra opção a não ser invadir o país sem comunicação, nos direcionamos para a entrada do porto de Lowestoft, que parecia a boca de um leão. Ondas de todos os lados, corrente nos jogando contra as paredes, mas naquele corredor apertado, com o Giovanni quase desmaiando, a minha mente deu uma clareada. Não era mais sobre medo, era sobre sobrevivência e redenção. Embora o Gi seja o capitão do barco, eu sou a pilota mais comprovada para as manobras de porto em geral. E com muita determinação e fé, eu consegui atravessar a barreira e entrar em segurança. Agora só faltava dar as caras no Yacht Club sem avisar. Era um corredor bastante estreito para entrar na área de atracação e só sabíamos que a plataforma norte era a de visitantes, mas não havia espaço livre nela. Nesse momento eu estava tão determinada a corrigir minhas mancadas e fazer dar certo que talvez eu tenha criado uma vaga com o poder da minha mente. Era uma marina minúscula, especialmente para barcos pequenos de regatas, e havia apenas um único espaço livre em uma plataforma de serviço mais ao fundo. E foi lá mesmo que, por volta da 1 da manhã, depois de 21 horas de navegação, prendemos nossos cabos à terra inglesas. Pela manhã, fomos muito bem recebidos pelo Harbour Master, que nos permitiu ficar por ali mesmo, só encostando um pouquinho mais pro ladinho. E algumas horas depois, a polícia de fronteira veio até nós para carimbar nossos passaportes. Nós já havíamos recebido a autorização de entrada no sistema online
e o policial foi super amigável, deu dicas de ancoragem e falou que se nos visse na água enquanto eu estivesse de patrulha ia passar um rádio cumprimentando. Eu estava super apreensiva com relação ao processo burocrático porque eu tive a extensão de visto negada na Inglaterra quando eu morei nesse país em 2012 e eu fui praticamente deportada. Estar de volta ao lugar que me rejeitou, sendo recebida com um sorriso no rosto pelo policial, foi a maior ironia dessa viagem. Esse barco e uma bebê fofinha têm esse poder, o de causar curiosidade e admiração nas pessoas. Chegamos mesmo, atravessamos o Canal da Mancha. Viva nosso capitão, viva os anjos da guarda e a todas as forças da natureza que nos permitiram passar. Essa travessia não foi apenas sobre cruzar um dos mares mais temidos do mundo, com pouquíssima experiência prática em mar aberto. Foi sobre enfrentar nossos próprios medos e limites, sobre entender o que realmente é ser marinheiro e proteger quem amamos, e sobre a força que descobrimos quando aceitamos os nossos erros. O Reino Unido pode ter sido o destino, mas a verdadeira chegada foi a um lugar de grande humildade e crescimento dentro de nós mesmos. O Diário da Imediata é uma maneira que eu encontrei de registrar, de rememorar e de compartilhar essas memórias, esses aprendizados dessa aventura que a gente está vivendo. Queria agradecer muito aos apoiadores que estão já chegando junto lá no Apoia-se, no Buy Me a Coffee, e dizer que quem quiser fazer parte dessa comunidade, se identifica com o conteúdo que a gente está produzindo e quer soprar um ventinho na nossa direção aí, que dá uma olhada aí nos links que vão ficar na descrição. E também que agora a gente lançou uma novidade, a gente tem uma lojinha do Canoa Canaloa com produtos muito massa que a gente está fazendo com muito carinho, a gente espera que vocês gostem muito, dá uma olhadinha lá, tem camisetas, enfim, surpresa, dá uma olhada, clica lá no link, vem fazer parte aí junto com a gente. Até o próximo diário.